Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse dia de hoje, a gente tá voltando a gravar aí. O que você tem pra me falar dessa declaração do ex-ministro da Educação do Haddad aí sobre a educação aí com relação ao governo Bolsonaro aí, do ProUni? Saudações preclaros confrades, desculpem a nossa ausência neste período. Recentemente o Bolsonaro fez alterações aí no ProUni que gerou insatisfação por parte do Haddad, criticando que o Bolsonaro agora vai colocar os ricos de volta na universidade e os pobres quase não terão acesso como era antes do PT. Não é? E qual foi a alteração que ele fez no ProUni? ProUni agora todos poderão participar. Antigamente era destinado ao pessoal de escola pública, não é? Agora o pessoal de escola privada também brigarão por essas vagas do ProUni. E o que eu penso disso? Eu penso que é o seguinte, nem todo mundo também que estuda em escola privada é rico, não é? Muitas das vezes o camarada estudou a vida inteira em escola particular, com sacrifício, a ajuda dos avós, a família inteira ajudando o cara para ele estudar na escola privada. Ou então, o cara conseguia bolsas na escola privada. Enfim, tem um monte de opções para o camarada estudar em escola privada. E aí depois, ele pode até passar numa universidade pública. Só que um dos erros, inclusive do Haddad enquanto ministro, que foi a interiorização das universidades, o camarada que mora, dependendo do centro da cidade que ele mora, ele não consegue ir para o interior, sobreviver, custear a vida lá, ficando até mais barato ele pagar uma universidade onde ele mora do que a família bancar ele numa universidade pública no interior do país. Então eu não vejo com maus olhos essa alteração que o Bolsonaro fez, não. Pelo contrário, se tem alguém que enriqueceu, né, nessa área da educação, foram os grandes donos dos centros universitários, que houve uma explosão durante o período do PT. Não é? Por conta do que, confrade? Por conta justamente do ProUni, quem pagava o ProUni era quem? O Estado. E por conta do FIES, que o Estado pagava a mensalidade para o sujeito e depois o sujeito, depois de formado, pagava para o Estado. Só que hoje a gente tem um rombo bilionário no FIES, porque o cara que estudou, ele não consegue colocação no mercado de trabalho. E aí o que acontece? Ele fala, eu também não vou pagar isso não. Eu vou ficar pagando por algo que eu não consigo trabalhar. Ô, confrade, é o seguinte, essa questão do ProUni também, que você citou, é claro que deve sim se colocar, vamos dizer, como ele falou assim, dessa divisão pobre e rico, mas o rico ele nunca vai deixar de frequentar a universidade. O rico eu tô falando classe alta, não é classe média baixa, Sim. né? O pobre, ele tem o direito sim de frequentar uma universidade de boa qualidade, né? E criou-se esse programa. Só que a maioria das pessoas que são de baixa renda, eles continuaram não acessando a universidade por causa daquilo que você falou. Às vezes a distância, o fator econômico para ele se manter numa universidade durante 4, 5 anos, dependendo do curso, né? E muitas dessas pessoas já trabalhavam. Então a pessoa, o que ela optou por fazer? Ela optou por cursar uma universidade privada, próxima à tua residência, onde ela sai do trabalho e vai até lá, e utilizava o recurso do FIES para poder bancar a tua mensalidade escolar e não atrapalhar tanto a tua renda ali de mensal para ele sobreviver. Só que assim, o sistema ele cria aquela ideia de que o pobre não tá tendo acesso à universidade. Ele tem, cara. Só que assim, é aquele esquema que a gente tá falando, um esquema trilionário, bilionário, onde é uma venda de diploma. Você não tem essa formação desse profissional que a gente estava comentando, que você comentou, ele não vai achar mercado de trabalho para isso. E as universidades privadas estão pouco se importando se você vai conseguir ou não. Exatamente, confrade. E outra, hoje já é outro período, é o período da descentralização. E com essa descentralização, hoje nós temos aí universidades por R$ 200 online, onde você estuda à distância por cerca de R$ 200, coisa que você não tinha antigamente. Não é? Antigamente era só presencial e por ser presencial é um custo ainda É, maior. Então dificultava, precisava de uma ação de fato do Estado para inserir o pobre na universidade, que era de fato mais restrita às elites, se, não ô, é? confrade, só que é o seguinte, essa inserção, quando você observa, vamos pegar a universidade pública, né? Essas Unicamp, USP, FATEC, aí, Faculdade de Tecnologia e tal. Só que assim, o pobre, o pessoal da sociedade baixa,
Os cursos que eles continuam acessando é curso que não tem valor algum no mercado, confrade, que é filosofia, não desmerecendo os cursos, mas assim, Que a sociedade capitalista, até por isso, não não absorve isso. absorve É isso. uma sociedade de produção. Então, o cara fala assim, não, eu estudo uma universidade pública, tá, daí ele vai lá e faz Algum curso algum que curso não é absorvido. não é absorvido, porque assim, a elite sempre vai continuar fazendo uns bons cursos, que é direito, medicina, engenharia, né? O pobre vai fazer uma engenharia, só que a engenharia que o pobre vai fazer numa universidade privada não tem nada a ver com uma engenharia que é feita numa universidade pública. E outra, confrade, o rico, ele tem a chance, por ele ter dinheiro, ele não precisa dispor o seu tempo para focar somente naquilo que lhe remunera. Ele consegue, por ter dinheiro, estudar literatura, estudar filosofia, sociologia de qualidade. Por quê? Por um enriquecimento cultural. O pobre, infelizmente, na sociedade que nós vemos hoje, não é só no Brasil, não se pode dar ao luxo de dispor 4 ou 5 horas do dia para enriquecimento cultural, porque ele precisa comer. A hora que ele acabar de estudar, a barriga vai lembrar ele, pô, e a comida? Você precisa de algo produtivo. Então é o seguinte, certos cursos que atingiram as camadas mais pobres, como por exemplo, língua portuguesa, como por exemplo, o cara estudar literatura, filosofia, sociologia, o pobre muitas vezes se vê encantado com isso. Mas é um curso que não vai lhe dar uma remuneração para que ele possa viver. Já o rico, ele pode se dar o capricho de estudar isso. Por quê? Porque ele tem um pai, um avô por trás muito rico. Né? Então, o camarada vê, por exemplo, um grande sociólogo dando uma entrevista na Globo News e falou, eu quero ser igual aquele cara, é um cara com conhecimento, é um cara muito inteligente. Mas tem alguém por trás que projetou ele, que sustentou ele até que ele tivesse um doutorado na França, não é? Não, e acontece isso também, o cara se forma numa universidade pública ou falta 2, 3 semestres para se formar, às vezes o cara tranca, vai para fora do país, ele vai estudar outras coisas, depois ele volta, finaliza o curso, quer dizer, ele volta com mais bagagem. Então assim, não adianta a gente ficar fazendo essa comparação, né, de acesso à educação entre rico e pobre, porque sempre vai haver uma diferença. Igual assim, confrade, nós somos pessoas que lemos até um pouco acima da média que a maioria. E nós sabemos que determinados conhecimentos não estão nem disponíveis no idioma português. Então, quando você vai estudar uma sociologia ou uma filosofia, necessariamente você precisa ter um domínio médio de um idioma estrangeiro, como por exemplo o inglês, o francês, que são idiomas onde foi formado aquele tripé da sociologia, Durkheim, não é? Comte. Agora, como que o camarada vai acessar esses autores, as obras menos conhecidas dele, malemar falando português? Confrade, você fez me lembrar na época da Dilma que tinha aquele turismo estudantil, né? Que foi aquelas turismo sem fronteira. Turismo sem fronteira, que na verdade a intenção era pegar alguns estudantes e levar para os países aí. Só que a grande dificuldade era essa, que as pessoas que estavam indo não tinham condições, não tinha uma segunda língua, que no caso é o inglês, que é para você ouvir a aula, você ler a literatura, o material didático é todo em inglês, né? Então o cara tinha que ir primeiro, fazer um curso de inglês de 8, 9 meses, ou um ano até mais, e muitos desses turistas que ia sem fronteiras através da educação, não conseguia acessar o curso, né? Porque a intenção qual que era? Era tentar trazer uma formação um pouco melhor, e vir com a bagagem de uma tecnologia para tentar desenvolver a nossa nação, mas não deu muito certo isso aí também, não. Não deu muito certo. Na verdade, eu quero aqui inclusive fazer uma crítica à educação do período petista, porque o período petista ele focou completamente em ensino superior. Ou seja, hoje eu já tive companheiros de turma, eu já tive congressos com colegas de profissão de universidades públicas e privadas que não tinham uma noção mínima do que é história, o básico do básico para você adentrar o meio acadêmico. Não é por quê? Porque o PT ele priorizou o ensino superior, enquanto que o ensino primário ficou defasado. A grande desculpa deles é o seguinte, o ensino primário, não é, está vinculado aos estados. Só que você poderia fazer inúmeras coisas para você melhorar essa questão. Mas a política do Haddad, especialmente, que foi continuado com os ministros da educação posteriores a ele, ainda nos governos petistas, foi o seguinte, dar uma satisfação pessoal para o pobre. O pobre sempre quis ter diploma.
seja para continuar ganhando o salário mínimo ou não, mas ele fala, eu quero ter uma satisfação de ego que você não encontra em países de primeiro mundo, como por exemplo a Alemanha. É comum você ver um construtor casado com uma médica, porque a diferença de salário não é tão alta. E também não há esse fetiche pelo diploma como tem aqui. Nos outros países, quais são os fetiches? Empregabilidade e remuneração. Aqui no Brasil nós não temos o fetiche de empregabilidade e remuneração. Nós temos o fetiche pelo canudo, não é? Isso virou uma indústria, né, confrade? Virou uma indústria essa educação do canudo aí. Virou uma indústria. Então como que o Haddad ele pode chegar e falar o Bolsonaro governa para os ricos? Isso daí não é novidade nenhuma que ele governa para os ricos. Não é. Eu concordo com ele. Só que enquanto ele foi ministro também não houve diferença substancial. Ao contrário, usou os pobres para enriquecer os ricos, que são os donos de centros universitários. Os grandes conglomerados aí, Estácio de Sá, Cadrão, Anhanguera, tudo monstros da educação, pelo menos nessa região nossa aqui. Então, confrade, eu sou favorável a você promover o ensino universitário desde que tenha um desenho institucional do país. Por exemplo, vamos desenvolver a indústria naval. Então vamos dar ênfase em abertura de cursos para isso. Petróleo, defesa. Agora, não pode você abrir posto em universidades ao bel prazer e aí depois você tem taxista, você tem garçom com 2 universidades e pós-graduação. Igual o fetiche, só para concluir, confrade, quando houve Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, o pessoal taxista falando, estou fazendo curso de inglês, porque isso daí vai aumentar a minha remuneração. Não aumentou. Não aumentou. Hoje em dia o camarada que está lá no Rio de Janeiro, que estudou inglês para a Olimpíada, ele continua dirigindo táxi, está nervoso porque surgiu o Uber e o ponto de táxi dele desvalorizou. E o Estado está lá quebrado. E a questão também, você falou isso daí, né? Tudo isso é uma indústria, confrade. A indústria das línguas aí, que é inglês e outros idiomas aí, alemão, chinês agora. É tudo para pegar dinheiro, porque na verdade, isso daí a gente não tem mercado para a gente estar absorvendo nossa mão de obra. Até porque a gente é importador de tecnologia, a gente não desenvolve tecnologia, a gente não gera tecnologia. O simples fato dessas universidades, tanto privada como pública, é só formar o cidadão, mas ele nunca vai ser recolocado realmente naquela área que ele estudou. Igual o confrade citou, já encaminhando o final do vídeo, o Ciência Sem Fronteira, que eu chamo de Turismo Sem Fronteira. Os grandes intelectuais brasileiros que vivem em bolhas, no ar-condicionado da reitoria das suas universidades, pensaram assim, vamos mandar os jovens para os países de primeiro mundo e eles vão voltar com novidades que nós não temos aqui. O que aconteceu é que a novidade trazida por esses estudantes foi uma onda brutal de progressismo. Não foi uma onda brutal de desenvolvimento tecnológico, não foi uma onda brutal de tecnologias do Vale do Silício, como todo mundo fala aqui, o Vale do Silício. Não, vieram com ideologia de gênero, argumentos importados para justificar o aborto, argumentos para combater o religioso do interior brasileiro. Foi para isso. Né? Uma onda de progressismo foi importada a um custo altíssimo. O confradista é tão interessante que a gente está tentando finalizar o vídeo, mas eu vou puxar um gancho aqui. Na época do Trump, o Trump ele teve aquele atrito com a China, questão comercial e tal. E uma das questões do Trump foi tentar barrar estudantes chineses de estudar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o objetivo do estudante chinês era ir lá realmente aprender a tecnologia no Vale do Silício, nas grandes universidades. Ele retorna para o país dele com a carga de desenvolvimento intelectual e ele não vem com carga degenerativa para o país. E hoje a China é um grande desenvolvedor de tecnologia. Hoje em dia você não precisa mais nem mandar estudantes chineses para fora do país para aprender tecnologia, porque os que foram as primeiras missões, eles fizeram uma missão bem cumprida. Eles foram lá, aprenderam, estudaram e voltaram para a China. Como professores e educaram mais jovens. É isso que eu estou te falando. Então você vê que o turismo nosso trouxe a degeneração. O dos caras, não só da China, mas de outros países. O cara levou a tecnologia, confrade. Ele foi lá realmente para estudar e absorver isso. Exatamente. Os próprios países africanos, que tinham uma dificuldade enorme em ter universidade e professor para dar aula, eles faziam isso. Não é? E até a exportação de estudantes africanos para o Brasil e para várias partes do mundo, para depois eles retornarem como professores e formarem alunos com conhecimento de qualidade, foi mais bem sucedido que no Brasil.
Pra você ter um exemplo, alguns anos atrás eu estava fazendo um curso e tinha uma menina da Nigéria estudando comigo lá. Então ela veio aprender os cursos relacionados à área do petróleo, ela estava falando lá, para poder voltar. A empresa estava pagando, junto com o Estado, os custos dela para ela poder voltar para a Nigéria, porque estava tendo uma abertura da exploração do petróleo para poder qualificar a mão de obra dela lá. Pois é. Agora, nós exportamos pessoas para voltar com o que já tem aqui há 30 anos. Não é? Autores, que você pode ler inclusive em português, não é? Argumentos de que a legalização das drogas deu certo na Holanda, não é? A maconha deu certo na Holanda, a regulamentação da prostituição deu certo na Alemanha. São esses argumentos que os nossos estudantes voltaram. Então, assim, foi um completo fracasso. O que o governo do PT, de fato, teve naquele período foi dinheiro para construir muitas universidades e etc. Porque a economia crescia. Quando a economia cresce, tem dinheiro para tudo. Agora, eu quero ver fazer muito com pouco. Não é? Agora nós temos um monte de universidade, o país não está crescendo como antes e nós não temos sequer orçamento para manter essas universidades. E enquanto você tem por exemplo, um cara que faz doutorado em gênero, o cara ganha a mesma bolsa de mestrado que um camarada que faz doutorado em biologia. Ou em robótica. Em robótica, em inteligência nanotecnologia, artificial, biotecnologia. Não é? E aí o que acontece? Esse camarada que faz doutorado em robótica, em biotecnologia, em biologia, química e física, o camarada vai para Chicago, lá ganha uma bolsa de 8, 10 mil dólares, porque aquele ganha 2 mil, igual o camarada que faz estudo de gênero. Só que o que é importante para o Brasil? O estudo de gênero, pensando como nação. Ou o camarada que faz uma robótica, um desenvolvimento para o país. Isso daí vai se tornar um multiplicador brutal na sociedade. Então, confrades, é muito difícil debater com esse tipo de gente que fala os cursos são iguais, são saberes diferentes, não é? Então, tá aí o resultado. Um monte de garçom pós-graduado